Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, assalamu ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãos e irmãs, hoje faremos um estudo rápido e condensado, resumido, sobre a jurisprudência do jejum do mês do Ramadã e jejuns em geral, bem como do Zakat al-Fitr, de acordo com a escola Hanafi. Temos por fonte o libreto Sahifa, manual resumido da escola Hanafi de Fiqh, do Sheikh Muhammad bin Yahya Ninawi, em seu capítulo 7 e 9. Sobre a obrigação do jejum. O jejum no mês do Ramadã é obrigatório para todas as pessoas responsáveis que não estão dispensadas, ou seja, em viagens, período menstrual, etc. Cabe aqui explicar que isto inclui os impossibilitados de jejuar por idade avançada, por doenças crônicas sérias, que podem substituir o jejum por fídia. Pessoas lactantes e gestantes que sentirem medo fundamentado pela criança poderão fazer o jejum em um outro momento posterior. O que é o jejum? O jejum é, primeiro, a abstenção de comer, beber líquidos e ter relações sexuais. Em segundo lugar, o jejum ocorre durante o período de jejum do dia, do Fajr até acabar o período do Asr. Em terceiro lugar, o jejum é feito com intenção, niyat, que é obrigatória. Deve ser feita intenção para que o jejum seja válido. O tempo para jejuar é desde o raiar do Fajr real, ou Fajr Sadiq, até o pôr do sol, quando entra o Maghrib e então acaba o período de jejum. Se no Ramadã uma criança atingiu a puberdade ou um não muçulmano aceitou o Islã, eles começam o jejum imediatamente e se abstêm de coisas que invalidariam o jejum pelo resto do dia e jejuam os dias que vierem depois, segundo o Sheikh Ninawi esclarece. Então eles não precisam compensar os dias anteriores. Se um viajante chegar à sua cidade natal ou uma mulher menstruada encerrar a sua menstruação e atingir o estado de pureza com parte do dia ainda restando, então essas pessoas se abstêm das coisas que invalidariam o jejum pelo resto deste dia. Sobre a intenção, niyat, o jejum ele é de dois tipos. Existe o jejum fard, que é obrigatório, e o jejum nafil, que é opcional. O jejum obrigatório, ele, por sua vez, ele pode ser de dois tipos. Pode ser o jejum de um período específico, como o jejum do Ramadã, ou de um voto específico. O jejum dessa categoria obrigatória é válido com a intenção feita a partir da noite anterior, mas se a pessoa não fez até de manhã, ela pode fazer a intenção de jejuar entre a madrugada e o dhuhr, ou seja, até o zênite astronômico ela pode intencionar. O segundo tipo de jejum é aquele que se torna obrigatório cumprir, como os jejuns de reposição de dias perdidos do Ramadã, certos votos, etc. Então estes não são válidos no caso sem que a intenção seja feita previamente durante o período da noite anterior ao jejum. Aqui lembrando que o dia islâmico começa no Maghrib na noite anterior, começa no pôr do sol na noite anterior. Todo jejum nafil, ou seja, voluntário, opcional, ele é válido desde que seja feita uma intenção antes do meio-dia, do zênite. Então, quem for jejuar deve fazer a sua intenção. Intenciono jejuar o dia de hoje para o mês do Ramadã, e a pessoa vai ter até o zênite. Mas se for reposição de dia perdido do Ramadã, a pessoa vai ter que fazer essa intenção antes do Fajr. Sobre as ações da pessoa que está jejuando, vamos falar primeiro das ações que não quebram o jejum. Por exemplo, se a pessoa comeu, bebeu líquidos
ou teve relações conjugais durante o jejum por esquecimento, o jejum não foi quebrado, ele não está anulado. Se a pessoa dormiu, teve sonhos de natureza erótica ou olhou para uma pessoa do sexo oposto e teve uma emissão seminal, ou aquela pessoa que passou óleo na cabeça, no corpo, ou que passou por uma sangria, que é chamada de hijama, ou pintou os olhos com kohl, ou beijou, o seu jejum não foi quebrado. São ações que não quebram o jejum. Aquela pessoa que ficou vomitando involuntariamente também não teve o seu jejum quebrado, anulado. Agora vamos falar de ações que são inadequadas, mas entretanto elas não quebram o jejum. Primeiro, aquele caso de uma pessoa que está cozinhando e ela provou algo com a boca, mas sem engolir. O seu jejum não foi quebrado, mas é desaconselhável que se faça isso. Também não é adequado a prática da mãe mastigar a comida do seu filho se ela tiver outra alternativa, como liquidificador, papinha, etc. Aqui cabe notar que essa prática era feita numa época antiga, quando não existia o liquidificador. É inusual hoje. Bom, agora vamos falar de ações que quebram o jejum e exigem que a pessoa reponha aquele dia perdido. Se uma pessoa beijar ou tocar seu cônjuge, né? No caso é o homem, né, que está sendo referido aqui, ele beijar ou tocar a sua esposa, e esse homem, ao beijar, tocar a esposa, teve uma emissão seminal involuntária, teve uma ejaculação involuntária, então ele precisa repor o dia do jejum. Esse jejum foi quebrado, mas é reposto o dia do jejum. Então é desaconselhável que se beije, que se tenha contatos conjugais, se a pessoa não tiver segurança em relação a isso acontecer. Então a pessoa deve evitar. Mas se ela tiver segurança de que isso não aconteça, esse tipo de afeto, de abraços, beijos com o cônjuge, ele não irá ser um problema. A pessoa apenas deve se abster disso se ela tiver medo de que isso ocorra. Outro caso que quebra o jejum e exige repor o dia de jejum é aquela pessoa que deliberadamente força o vômito. Ela repõe o dia perdido, mas não necessita fazer aquela cáfara de jejum de 2 meses seguidos. Aquela pessoa também que engoliu acidentalmente objetos como pedrinhas, moeda, pedaço de ferro, o jejum foi quebrado e deve ser reposto aquele dia, mas não haverá cáfara para essa pessoa. Da mesma forma, aquela pessoa que fez um enema, que é uma lavagem intestinal, aplicou gotas no nariz ou nos ouvidos, ou tratou uma abertura no abdômen, ou uma fratura no crânio, né, e o remédio entrou dentro da cavidade corporal ou cérebro, o jejum dessa pessoa ele foi quebrado. Mas aqui cabe considerar que uma pessoa que esteja em situações de saúde graves ou delicadas, ela se abstém do jejum e repõe assim que tiver saúde. Ela está justificada a não estar jejuando e repor depois. Se uma pessoa estava fazendo suhur, que é aquela refeição antes do jejum, e ela pensou que o Fajr ainda não chegou, ou aquela pessoa que quebrou o jejum achando que o sol já havia se posto, então a pessoa descobriu que o Fajr já começou ou que o sol ainda não se pôs, ela continua aquele dia, ela repõe, né? Mas não há cáfara, não há uma expiação devido a isso, porque não foi uma coisa intencional. A pessoa que perdeu a consciência no Ramadã, ela não compensa o dia que ocorreu essa perda de consciência, mas se houver perdas depois desse dia, posteriormente, ela compensa esses dias repondo o jejum de cada dia. Uma pessoa que teve um surto mental e recuperou a sanidade com parte do Ramadã restando, ela compensa o que passou. Ela deve compensar aquilo que passou, segundo
o Sheikh Ninawi esclarece acerca na escola Hanafi. A mulher que entra na menstruação, ela para de jejuar e depois ela repõe os dias que perdeu. Isso pode ser feito depois do Eid, mas não no dia do Eid, porque nesse dia o jejum não é permitido. Agora vamos falar de ações que quebram o jejum e exigem a expiação, a cáfara. Na verdade, aquela pessoa que deliberadamente, de caso pensado, tiver relações sexuais, de intercurso, ou comeu ou bebeu líquidos, ou algo que forneça nutrição ou usado para o tratamento de saúde, a pessoa que ingeriu, bebeu ou teve relações de intercurso, essa pessoa ela cai na categoria da cáfara se isso foi algo de caso pensado, deliberado e intencional. Não foi por esquecimento, então a pessoa vai cair na cáfara. A cáfara é uma expiação como a expiação do zihar. A expiação do zihar, na época do surgimento do Islã, ela incluía algumas possibilidades, né? A primeira seria que se libertasse um muçulmano cativo. Isso era naquela época, isso existia. Então, se a pessoa não fosse capaz disso, não tivesse condições materiais, então ele jejuar 2 meses lunares consecutivos. Deve jejuar sem quebra, senão a cáfara está interrompida e deve ser recomeçada, exceto para a mulher que interrompe nos dias de menstruação e continua. E se a pessoa não for capaz de fazer esse jejum de 2 meses lunares consecutivos, por uma razão justificada, de saúde e tudo, então ele deve alimentar 60 muçulmanos pobres. Para alimentar 60 muçulmanos pobres, o muçulmano deve dar para cada um deles uma determinada quantidade, que seria equivalente a mais ou menos 2 quilos de trigo, ou de tâmaras ou cevada. Então tem algumas medidas de sá, mud, mas essas medidas elas variaram ao longo das épocas. Então a gente pode adotar o padrão de alimentar uma pessoa com 2 refeições por dia. Sobre a cáfara, não há cáfara para quebra intencional de um jejum que não seja o jejum do Ramadã. Se for um jejum fora do Ramadã, não há cáfara. Agora vamos falar sobre as desculpas válidas, aceitáveis para adiar, interromper e depois repor o jejum. Quem que pode adiar o jejum? É o doente que temer que a sua doença vai se agravar se ele jejuar ou tiver uma ordem médica. Então ele quebra o jejum e repõe posteriormente quando estiver saudável. Se uma pessoa estiver viajando, é melhor que ela jejue, é preferível, se nenhum dano for causado a essa pessoa, se isso não colocar essa pessoa em perigo de alguma coisa. Então, é preferível que ele jejue. Mas se ele preferir não jejuar, é permitido. Então, que ele suspenda o jejum e reponha depois, quando ele não estiver viajando. Aqui lembrando que na escola Hanafi vamos considerar viajante quem se afasta a mais de 90 quilômetros da residência. Quem pode adiar do jejum também é a mulher grávida ou que está amamentando. Se ela teme pela condição dos filhos, da saúde, ela pode deixar de jejuar e deve fazer a reposição após o Ramadã quando for possível. Sobre agora como repor os dias de jejum perdidos. A reposição do Ramadã ela pode ser feita separadamente ou consecutivamente, em dias seguidos ou dias alternados. Se a pessoa adiar essa reposição até chegar o próximo Ramadã, então ela jejua o próximo Ramadã e depois ela faz a reposição do primeiro. Mas é recomendável que a pessoa reponha imediatamente, não fique deixando passar muito tempo, mas pode ser reposto ainda. Finalmente vamos falar sobre fidya, que é a redenção. Idoso que não é capaz de jejuar, ele não jejua. E todos os dias do Ramadã alimenta um muçulmano pobre, como seria no caso das expiações, ou seja, pelo peso de tâmaras ou grãos, ou aquela forma de 2 refeições por dia. Quem morreu com a reposição do Ramadã em dívida, ou seja, pendente, e solicitou no testamento, verbalmente ou não, ao seu guardião do testamento para cuidar disso em seu nome, aquele que for executar o testamento alimenta por dia um pobre muçulmano, mas desde que isso tenha sido ordenado ou desejado
por parte da pessoa que morreu. Finalmente, nós devemos dizer que não existe escolha entre fazer cáfara ou alimentar pessoas pobres. A pessoa que é saudável e tem condições de jejuar deverá fazer essa cáfara jejuando. Apenas se não tiver condições de saúde, ela pode substituir por alimentação de pessoas. Não existe opção de se trocar o jejum por caridades para aquelas pessoas que podem jejuar. Ou seja, estar estudando faculdade, fazendo provas, não é uma desculpa que dispensa a pessoa do jejum. Essa pessoa tem que jejuar. Ela não pode trocar por caridade. Isso não existe. Uma cáfara cobre todas as faltas dos ramadãs de toda a vida anteriores. As relações íntimas conjugais que foram feitas deliberadamente são as que geram cáfara. Mas se um casal tem seus contatos conjugais sem que haja esse tipo de relações, isso vai gerar uma reposição, de acordo com a obra clássica Mukhtasar al-Quduri. O muçulmano ele deve saber que só haverá cáfara para quem violar o jejum deliberadamente e sem motivos. Portanto, uma pessoa que passa mal e quebra o jejum para tomar remédios, alguma situação assim, ela apenas repõe o dia. Quem adoeceu, repõe depois dos dias do Ramadã. O início do mês do Ramadã é determinado pelo testemunho de avistamento da lua crescente surgindo, bem como o seu término, que marca o início do mês seguinte. O imã da comunidade islâmica recebe esse testemunho e declara para a comunidade o início e depois o término. Por isso o muçulmano tem que ficar atento à sua comunidade para saber isto. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat al-Fatiha.